Entre 38 e 74 a gente poderia ter escolhido... Não sei o que eu olhei pro... Pô, é um cara legal de olhar. Aparece aí, pô. Aparece aí. Olha aí o nosso Uruguai. É um rosto bonito, é um olhar brilhante, sorrisos brancos. Tá, depois a gente fica, pô. Vamos lá. Não me paga uma cerveja. E aí galera, voltamos com o nosso Nonsense Football e hoje o tema é Copa do Mundo, amigo! Exatamente! E antes da gente começar o vídeo, já fica o nosso pedido. Curte aí, se inscreve no canal e acompanha as novidades da gente sempre com material especial para vocês. E hoje esse material especial é sobre seleções que chegaram à Copa do Mundo, a gente não sabe como. Então, vamos à melhor história do mundo de hoje. Estamos no ano de 1938, quando a Copa do Mundo era uma pequena criança de 8 anos que já não usava fraldas, mas talvez até chupasse bico, né, Matheus? E nesse cenário a Copa chegava à França com 15 seleções. Isso mesmo, 15, né? Porque a Áustria desistiu. Dessas 15 seleções, 12 eram da Europa, só 3 não europeias. Uma delas, obviamente, era o Brasil, que participou de todas as Copas do Mundo. Mas as outras duas, você sabe quem são? Bom, vou dar uma dica. Uma delas é um país de 2 sílabas e uma dessas sílabas é algo muito bom de comer. Sabe qual é? Não é o Japão. É a seleção de Cuba, que não entrou nas eliminatórias para aquela Copa porque não houve eliminatórias. Todo mundo desistiu e a vaga caiu no eterno país de Fidel. Cuba lançou 3 gols na meta adversária em sua estreia. 3-3 com a Romênia. A regra em caso de empate era bem clara. Jogo extra. E nesse desempate os romenos saíram na frente, mas socorreu os cubanos. Marcou o gol de empate e Thomas Fernandes virou. Mas nós, infelizmente, não temos essas imagens. Mas a alegria cubana não durou muito. 3 dias depois, a Suécia provou que não precisava de Ibrahimovic naquela época. Venceu por 8-0 e mandou Cuba para casa. E Cuba se fidel. Em 1938, a outra seleção não europeia, além de Brasil e Cuba, era a Indonésia, mas não com esse nome. À época, os indonésios viviam na chamada Índia Oriental Holandesa e se classificaram da mesma forma que Cuba, sem jogar nenhum jogo da eliminatória porque não houve eliminatória. Ninguém quis jogar eliminatória na Ásia, né? A história deles na Copa de 38 é bem menos extensa do que a de Cuba, durou só um joguinho. A estreia aconteceu contra a já poderosa Hungria, que depois chegaria até a final e perderia para a Itália. Os húngaros fizeram 4 gols antes de meia hora e terminaram o jogo com 6-0. Não adiantou esse mascotinho na mão do goleiro indonésio. Anos mais tarde, os húngaros seriam vices de novo, em 1954. Já a Indonésia, que teve a sua independência reconhecida pela Holanda em 1949, jamais chegou perto de retornar ao Mundial. De 38 a 74, a gente poderia ter escolhido o Zaire como a seleção representante do futebol nonsense nas Copas do Mundo. Mas devido à expressividade do futebol congolês nos últimos anos, a gente resolveu escolher outra seleção. Até porque tá o Mazembe, que não pode me deixar mentir, e também a seleção congolesa, que já chegou à fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Sobrou então o Haiti, que jogou aquela Copa de 74 e nunca mais chegou perto de retornar ao Mundial. Mas se você pensa que o Haiti chegou na Copa sem méritos, está muito enganado. Só havia uma vaga para a CONCACAF naquela época, em 74, e era dada ao campeão da Copa CONCACAF. E foi quem? O Haiti, que contava com a força e a aura goleadora de Emmanuel Sanon. Um cara que entrou para a história. Sanon abriu o placar para os haitianos contra a Itália, na estreia entre as duas seleções. E ainda acabou com uma invencibilidade de Dino Zoff, de mais de 1000 minutos no gol da Azzurra. O Haiti perdeu o jogo por 3-1, mas não fez feio. Feio mesmo foi o segundo jogo deles, Polônia 7-0, com 2 do artilheiro daquela Copa, o Lato. A despedida haitiana das Copas foi contra a Argentina, que ganhou fácil por 4-1. De novo, o gol dos caribenhos foi do Sanon, que acabaria sendo escolhido depois como o maior jogador da história do Haiti. E aqui vale um parênteses. Oficialmente, o Sanon foi o único jogador do Haiti a fazer gols em Copas do Mundo. Mas na prática a história é um pouco diferente. Foi de um haitiano o gol da maior zebra da história das Copas do Mundo até aqui. Joe Gaitins, que foi um haitiano nascido em Porto Príncipe que marcou o gol dos Estados Unidos contra a Inglaterra na Copa de 50. E reza a lenda que depois de ser perseguido pela ditadura no país, ele foi assassinado. Agora a gente avança mais uma década, chegando perigosamente perto da data de aniversário de Matheus Beck. Sim, mas o assunto aqui não sou eu, e sim esse cara que nos ensina a como treinar seleções diferentes e formar equipes vencedoras. Em 1982, o Kuwait jogou sua primeira e única Copa do Mundo.
Mas tal qual o Haiti em 1974, o Kuwait não era um caso tão bizarro naquela época. O time foi campeão da Copa da Ásia de 80 e liderou seus grupos nas duas fases das eliminatórias para 82. No Mundial da Espanha, Carlos Alberto Parreira era o técnico do Kuwait e a seleção deu azar. Caiu num grupo com Tchecoslováquia, França e Inglaterra. Na estreia com os tchecoslovacos, adivinha só quem fez o gol? Panenka, e exatamente de pênalti ele marcou para os europeus, mas sem a sua famosa cavadinha. O sonhado empate kuwaitiano veio num chutaço de Faisal Al-Dakhil, um dos remanescentes do título asiático de 80. Mas depois desse 1-1 a coisa degringolou, e é impossível a gente não falar daquela famosa imagem do Emir invadindo o gramado. A França venceu o Kuwait por 3-1 quando o Giresse recebeu de Platini e fez o quarto. Só que os kuwaitianos alegaram ter ouvido um apito e pararam no lance. O árbitro soviético Miroslav Stupar mandou seguir, mas nem ele nem ninguém esperava que Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabab, príncipe do Kuwait, presidente da Federação de Futebol e dono do país, invadisse o campo para tentar anular aquele gol. E não é que o nosso Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabab conseguiu... Pô, não dorme. E não é que ele conseguiu anular o gol, só que no fim os Bleus marcaram o 4-1 no finzinho. Na despedida do Kuwait, derrota honrosa, só 1-0 para a Inglaterra, e o Kuwait se despediu da Copa com uma campanha melhor que a do Chile, Nova Zelândia e El Salvador. Estamos chegando ao final do vídeo, mas antes vamos mostrar uma seleção que é mais recente, mas que nem por isso deixa de ser nonsense. Exatamente, a gente vai falar de uma seleção que só jogou uma Copa, perdeu seus 3 jogos, em seu continente no máximo chegou às quartas de final e nessa última eliminatória para a Copa da Rússia não marcou nenhum golzinho. Exatamente, é o Togão da Massa, ou do Adebayor. Emmanuel Adebayor era, claro, o maior nome daquele time de Togo e foi artilheiro das eliminatórias africanas com 11 gols. Como a gente está cada vez mais acostumado a ver em seleções africanas, Togo teve problemas quanto ao dinheiro por premiação para os jogos. O técnico Otto Pfister chegou a pedir o boné pouco antes da Copa, mas os jogadores fizeram ele voltar atrás. Eles pediam 155 mil euros pela participação, 30 mil por cada vitória e mais 15 mil por ponto ganho. Bom, se dependesse dessas premiações extras, nada feito. Em campo, eles saíram ganhando da Coreia do Sul. Mas depois que Jean-Paul abalou, sacudiu, foi expulso, os coreanos viraram para 2-1. Togo ainda perderia para a Suíça e para a França por 2-0, decretando uma campanha sem pontos e pelo menos eles saíram com um golzinho marcado, né? É isso aí, então. Esperamos que vocês tenham gostado desse programa especial, que tenham principalmente se inscrito ali embaixo e nos prestigiado. A gente notou que não teve nenhum país da Europa nesse vídeo, né? E no encerramento também não vai ter. A gente se despede com o gol mais esdrúxulo que aconteceu nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Sabe qual foi? Do Quirguistão. Sabe onde fica? Nem eu. Então tá, até mais. Tchau, tchau.